A graça e a paz, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, mais um vídeo, né? Para que nós possamos crescermos na presença do Senhor, crescermos em estatura, graça, sabedoria diante do Senhor, diante dos homens, né? Então vamos lá. Eu vou começar uma playlist aqui que é relativo. Eu já tenho uma playlist falando sobre a edificação da casa de Deus, né? E eu vou formar mais uma que vai ser agora os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nessa playlist eu vou colocar lá alguns fundamentos importantes para onde é montada toda a edificação da casa de Deus, né? Nós vamos ver primeiramente Jesus Cristo é o Senhor, né? Depois nós vamos ver arrependimento. Isso está lá em Hebreus 6:1, tá bom? Aí a gente vai ver esses princípios elementares, né, da doutrina de Cristo, que está lá em Hebreus 6:1, o arrependimento de obras mortas, né, a fé em Deus, o ensino sobre batismos, no plural, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, tá bom? Nós vamos visitar, então, nós vamos começar hoje pelo Jesus Cristo é o Senhor, né? É importantíssimo a gente entender isso. Eu vejo que isso é o ponto de partida, né? De todo nosso nascer de novo, nosso crescimento. Jesus Cristo é o Senhor, né? O apóstolo Pedro, quando perguntaram para ele lá, né? O Senhor Jesus perguntou assim para eles lá: Ah, quem vocês dizem que eu sou? Daí vem um falar: Ah, o Senhor é Elias, o Senhor né, Moisés, sei lá, não me lembro bem o que falaram lá. Mas daí Pedro se levanta e fala assim: O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, né? O Messias enviado. Pedro entendeu isso, ele teve uma revelação em relação de quem que era a pessoa de Jesus, né? Que ele era o Cristo. E isso foi revelado do céu para Pedro. E daí o Senhor Jesus fala: Bem-aventurado és, Pedro, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, né? Mas daí o Espírito Santo. E daí ele fala assim: eu também digo, tu és Pedro, né? Petras, né? E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tanto é que Pedro foi o começo do Senhor Jesus ali, que ele começou a edificação da igreja. Pedro já na sequência, quando ele tem ali o Espírito Santo ali em Atos, ele já faz o primeiro discurso ali, já começa com 3.000 almas, e a coisa vai andando, né? Mas essa revelação que Pedro teve de quem que era Jesus, né? Que ele é a rocha verdadeira que é falada lá em Daniel, que vem e bate no pé da estátua. Ele é a rocha é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele, né? É tudo, né? Então Pedro teve esse discernimento e por ele ter esse discernimento, né? O Senhor Jesus já trouxe um parecer para ele ali, né? De grandes coisas na vida dele, de Pedro, né? Então, e eu queria falar aqui, então, em Romanos 10, vai falar assim, é, dessa importância do Senhor Jesus, né? É, eu ia ler o 10, 9 e 10, mas eu vou ler inteiro, do 1 ao 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está falando que o povo de Israel tinha zelo de Deus, mas não com entendimento, né? Eles tinham cuidado com as coisas de Deus, né? Eles são realmente zelosos por Deus, mas não têm entendimento. Qual o entendimento? Da peça-chave, que é Cristo, né? Porque eles dão testemunho de que não tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então eles estavam com um problema ali na sua Constituição básica, né? Porque eles não conheciam a justiça de Deus, então eles se baseavam na sua própria justiça. Mas como assim, pastor Jorge? Ó, vou ler de novo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Mas como assim? Eu já vou falar em sequência aqui. Eu não, a palavra mesmo ela fala assim. Ela vai falar assim, ó, ora, no 5.
Moisés descreve a justiça que é pela lei, que é a que eles usavam, desconhecendo a justiça de Deus, né? Mas e procurando estabelecer a sua própria justiça. Como que ele estabelecia a sua própria justiça? A justiça que é pela lei, porque pela lei é a lei das obras, é a lei que se eu faço eu mereço isso, eu consigo isso porque eu fiz, eu tenho direito a isso, eu tenho um salário, meu salário é esse, eu fiz, eu consigo fazer. Então, né? Então, vamos lá. Ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, se eu cumpro a lei, se eu faço isso, aquilo, então eu tenho vida, eu obtenho vida. A minha, a vida eu adquiro porque eu cumpro a lei. Você está entendendo? E não é a justiça de Deus essa, porque a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus vem de Deus, né? É diferente, né? Então ele fala assim: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer ao alto, do alto a Cristo, né? Porque se em meu coração eu dizer assim, ó, alguém vai conseguir, cara, quem será que vai conseguir subir lá e tal? Porque isso é trazer Cristo de volta. Cristo já fez isso, ele já conseguiu, ele completou, ele, né, está consumado, tetelestai, né? Então, mas a justiça que é pela fé, não digas assim, né? Quem subirá ao céu, isso é trazer a Cristo do alto. Ou quem descerá ao abismo, isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual que é a palavra da fé que pregamos? Essa, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque o ressuscitar, a gente crê no Senhor, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, por que no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos? Porque a ressurreição é, é o feedback de Deus que ele aprovou a obra de Cristo, por isso ele ressuscitou dos mortos, ele venceu, ele adquiriu a vida, ele conseguiu, porque a ressurreição é importante para nós sabermos isso. A ressurreição ela fala para nós, deu certo, funcionou, Deus ressuscitou ele, né? Pelo Espírito Santo ressuscitou ele, então deu certo, funcionou o que Cristo fez. E quando a gente crê nisso, no nosso coração descansa isso, ponto, tá feito, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então daí isso assenta no nosso coração. Pô, deu certo, Deus aceitou isso daí, esse sacrifício funcionou, deu tudo certo, Cristo ressuscitou e está lá, né? Né? E com a boca nós confessamos. Como? Daí no meu dia a dia agora eu confesso que eu sou de Cristo, que Cristo fez isso, que Cristo já fez por mim. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, que é o nome dessa matéria que a gente vai ver. Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, daí no meu caminhar agora sobre a terra, eu vou confessar Jesus Cristo, o Senhor, para a salvação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, Hebreus 13:15. Aqui que fala, que lindo. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Qual louvor? Qual sacrifício de louvor? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sempre, irmão. Então, antigamente lá, é, eles faziam sacrifício de bois, touros e tal, tudo né, cordeiro, tudo que tinha que ser sacrifício lá para se justificar. Mas agora não, agora já foi feito o sacrifício, que é Cristo, o sacrifício verdadeiro. E nós, como que fazemos o sacrifício agora? Nós testificamos desse sacrifício, que é Cristo. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Qual o sacrifício de louvor? Como que é o louvor que eu tenho que fazer? Que jeito que é esse louvor? Sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Olha aqui, ó.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Como isso? Cara, no dia a dia, e toda a minha maneira de viver agora, pô, glória a Deus por Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso, Ele é minha vida, Ele é tudo, né? Isso é grande a gente entendermos essas coisas, né? Então tá. Daí no 11 ele fala assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, né? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que lindo isso, que forte, né? Olha o tamanho desse nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, né? Como não será confundido? Se lembra que a gente leu o Salmo 34, 34, 5, quer ver, ó? Aqui no vídeo passado, eu vou ler de novo aqui. Salmo 34, 5, aqui, ó. Olharam para ele e não ficaram confundidos. Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos, né? Por quê? Porque olharam para Cristo, para a salvação, para Yeshua, e os seus olhos não ficaram, os seus rostos não ficaram confundidos. Nós somos iluminados agora. Tem uma nova perseguição de vida. Tudo se fez novo. Então aparenta que é fácil, assim, sabe? Porque o homem pecou, ele foi terrível esse pecado. Esse pecado, eu peguei algumas coisas aqui, ó, fala assim, ó, quando o pecado entrou no mundo, o governo de Deus foi danificado. Ó, foi tão séria a entrada do pecado no mundo, porque o governo de Deus foi danificado. Porque Deus tem uma ordem, sabe? Ele organizou tudo, é organizado tudo. Você pode pensar que não é organizado, mas é tudo organizado, tudo certo, ordem e progresso, né? A ordem gera progresso. Então é tudo ordenado isso aqui. Se você for olhar para você, olha para você a tua feição, né? Olha, a gente tem sobrancelha, imagina, tô trabalhando, suando, de repente o suor vem assim, vai escorrer, vai cair no meu olho para machucar o meu, e vai me impedir de ver, mas daí a sobrancelha faz com que ele caia por aqui, o suor, sabe? Né? Eu tenho os cílios, que vem um bichinho que sentar, eu fecho assim, o cílio já protege, eu tenho, não, é tudo desenhado, nós há uma ordem em todas as coisas, e Deus colocou essa ordem em tudo. E a desobediência do homem, a desobediência, ela veio que dizer assim, que para você não é nada, Deus. Foi tão sério isso, a gente não pensa nisso, sabe? Né? A sua ordem determinada no universo foi quebrada. Então a ordem que Deus estabeleceu no universo foi quebrada. A consequência da quebra da ordem, o que, que é? É o caos. É terrível, irmão. Imagine, é o caos que entrou, é o inverso da ordem. Um caos, você não pode mais, puxa, e agora? Né? Então só a glória foi esmagada, a glória do Senhor foi esmagada, a perfeição, as coisas certas, organizadas, lindas, maravilhosas, Deus, as coisas de Deus, sabe? Então quando a gente vive sem Deus, a gente se aparta de Deus com o pecado, vive uma vida de pecado, perde-se tudo isso. E a consequência disso é caos, tristeza, dor, sofrimento, tudo que entrou no mundo, a morte. Então a sua santidade foi profanada, né? Porque Deus ele tem uma maneira certa de fazer as coisas, não é de qualquer jeito. Deus tem um alto nível, um padrão excelente. Por isso ele nos deu a lei, para a gente perceber que existe um padrão. Até vinha a lei, o homem pecava ali desenfreadamente. E não tinha, ele não sabia nem que ele estava pecando, porque, tô fazendo. Mas quando veio a lei, ele, opa. Né? A lei ela expressa a santidade do Senhor, é assim, 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 assado que tem que ser. Opa! Aí você pode ver até os ateus, tudo nesse mundo ali, tem uma lei ali, ó, adultério, não roubar, sabe? Tá instituído isso no mundo, né? Então tem essas coisas. Se tira tudo isso, vira um caos. Destrói-se tudo. Vai se destruir o mundo. Porque o mundo não se destruir se Deus colocou a graça restritiva. Tem a polícia. Quando começa o caos querer se instalar, vem a polícia.
vamos organizar a lei, sabe? Então essas vai vindo para que não se destruam tudo. Porque se não tivesse a graça restritiva, que já não é a graça ideal, é a graça restritiva já, porque se deixar vai se matar tudo. É a nossa situação, né? Então a sua santidade foi profanada, né? A sua autoridade foi rejeitada, né? Autoridade, ó, é assim que é o certo. Agora eu que sei o que é bom e o que é mal. Ele comeu da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal. Agora não é Deus que vai falar o que é bom e o que é mal. Quero saber se Bíblia, se a palavra de Deus é verdade ou não. Eu que sei o que é verdade. Tá entendendo? Você mede a tua, o teu, você, por isso que se você não crê na palavra de Deus, eu acho que é o homem que fez, eu acho que não sei o quê, não sei o quê, que inerrante é o quê, não sei o quê, e já vai julgando sem saber, né? Eu, por exemplo, pastor Jorge, faz 15, 20 anos que estou lutando, olhando, buscando, aprofundando na palavra de Deus, e eu não consigo achar contradição. Com o coração sincero, vou vendo só tem harmonia. E eu fico cada vez mais deslumbrado e maravilhado e mais apaixonado por esse nosso Deus, da maneira que ele fez as coisas. Então, esse preconceito em relação à palavra de Deus, dizendo que isso aqui é uma fábula, que a gente vê nesse mundo que é isso, isso e aquilo, são pessoas que desconhecem e descreem. E estão fadadas ao caos. Espera só, né? Se não conseguirem chegar a Deus, e a esperança deles somos nós, né? Porque aqui na continuação dessa palavra que ele vai falar assim, ó. Ele vai falar aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que nem eu li, ó, Romanos 10, 13. Eu li do 1 ao 13, agora ao 14. Como invocarão aquele a quem não creram? Como que as pessoas do mundo vão? Porque eles nem creem. E tem que crer. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Tá entendendo? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a boa nova, né? Então há coisas mais maravilhosas do que você imagina, do que eu imagino ainda. E quando nós vamos nos aprofundando num relacionamento verdadeiro, sincero e íntimo com o Senhor, nós vamos conhecendo, o Senhor vai nos revelando essas profundezas e nós vamos ficando maravilhados, né? Então a verdade de Deus foi distorcida, né? Porque Deus, ele para ser justo, ele não é só a gente pensar, Deus é amor, Deus é amor, mas ele também é justiça. E o problema do pecado, ele é sério nesse nível. Deus poderia, vou salvar, vou usar meu amor, vou salvar o povo. Salvou. Mas e a justiça vai aonde? Deus não quer dar uma salvação assim, entrada pela janela, desse jeito. Eu dou um jeitinho meu ali, ó. Tá, vamos dar um cash aqui por fora, aqui, ó. Um suborno aqui, e solta as galera aí, pronto, tá tudo certo. Não! Deus precisa, ele tem um padrão de justiça, de santidade, e ele respeita isso para nos mostrar o que, que é isso. É tão sério e maravilhoso isso que a gente fica, né? Se Deus salvasse nós somente pelo amor, ele seria injusto, né? E se ele fosse justo e nos condenasse já à morte direto, ele não teria amor. E ele tem que satisfazer esse amor que ele é, e ele tem que satisfazer essa justiça que ele é. Então ele precisava achar uma maneira de conciliar os dois. Qual que foi a maneira que ele achou? O próprio Deus desceu aqui, cumpriu a justiça, levou madeira nas costas. Olha que sério que é isso. Para quê? Para nos mostrar que a justiça é séria. Ele tem um padrão de justiça. A lei veio nos mostrar isso. O Senhor Jesus, a lei precisava ser cumprida. Não foi assim, tá tudo certo, não. Comprou ali alguém ali, uma salvação chula. Não é isso, meu irmão. É muito sério, né? O advento do Senhor Jesus, o advento da cruz foi para satisfazer a justiça de Deus e o amor de Deus. Na cruz, no Senhor Jesus, ele demonstrou tanto a justiça dele como é séria. É séria a mão da justiça, mas é séria também a mão do amor, né? Então Deus deve julgar, porque ele é justo, ele não pode passar por cima do, né,
Não, vem cá, tá tudo certo. Pecaram, mas tá tudo legal, legalizado. Vem pra cá. Porque todo mundo pecou mesmo, então vem cá. Não, tem consequência o pecado. Mas como Deus é amor, ele foi, né, ali e pagou a consequência. Então Deus sofre o julgamento porque é amor. E Deus julga porque é justiça. E Deus sofre o julgamento porque é amor. Então há essas duas facetas e são importantíssimas a gente entender isso, né? Então, para Deus, se ele fosse usar só o amor, seria fácil ele salvar o homem, fazer assim, tá tudo certo. Mas ele precisa organizar a justiça. Então, isso nos mostra a importância do Senhor Jesus vir a esse mundo, de Deus encarnar, né? São coisas grandes, né? Então, vamos lá. É, então, a todo aquele que invocar Jesus como Senhor será salvo. Então, e a gente tem que entender que ele é Senhor. Senhor, o que ele é? Ele sabe do que ele está falando, né? Um patrão, um mestre, um professor, porque é o mais perto que a gente conhece de Senhor, o patrão. O patrão não vai falar, oh, faça isso se você quiser. Não, você tem que fazer isso porque ele é a maneira que está estabelecida ali. Há uma regra ali que você tem que cumprir aquela regra ali, né? E se você cumprir aquele livro, você vai estar fazendo certo, tá entendendo? Esse é o senhorio. A gente tem a Constituição, a gente tem a palavra, a gente tem o patrão. Opa, vou ter que fazer conforme ele mandou. Porque ele sabe das coisas. Se for organizado, está estipulado e pronto. E assim vai funcionar, né? Lá quem sabe do carro Ford lá é o Henry Ford, o que criou o Ford, tá entendendo? Quem sabe do celular, né? Da Samsung é a Samsung que mais conhece, da Motorola é a Motorola que mais conhece, ele sabe todas as funções, tudo que tem lá, então o fabricante que sabe, né? Então, e eu tenho que obedecer ele, porque ele sabe do que ele está falando, ele que fez. Então o Senhor Jesus é o Senhor, né? A salvação vem por reconhecer a Jesus como Senhor e não como Salvador. Porque se eu não tiver Ele como Senhor, Ele não pode ser meu Salvador. Por quê? Porque eu nem vou obedecer. Eu vou lá, venha por aqui, 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 ó. Quem é você? Quem é você na ordem do dia? Mas quando eu tenho como Ele como Senhor, eu sei a grandiosidade dEle. Sei quem Ele é, como Pedro falou lá. A primeira revelação, quem és tu, Senhor? Sabe? O Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado, o Cristo, o ungido de Deus, para quê? Para nos salvar. Então eu vou te obedecer. Foi o Senhor que foi enviado para nos salvar, né? Atos 5:31. Então, primeiro ele é príncipe e depois Senhor. Atos 5:31. Vai falar assim, ó. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, Deus, com a sua mão direita, ó, a mão direita, né, fala da posição mais elevada, o elevou a príncipe, rei, príncipe, sabe? Príncipe é filho do rei, vem da realeza. Então, eles são senhores. Nós não entendemos porque o nosso sistema é democracia hoje, né? Mas ele está falando do sistema aqui que é o do sistema do senhorio, do rei. O rei e o príncipe, eles são a autoridade máxima, a quem todo mundo tem que obedecer. Então, primeiro a príncipe, depois a salvador, né? Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Tá entendendo? Então, nós temos que ver a Jesus como príncipe, como senhor. E daí nós cremos que ele é nosso Salvador. Pô, ele sabe o que ele está fazendo. Ele posso entregar a minha vida nas mãos dele com certeza. Ele é o meu Deus e o meu Pai, né? Isaías 9:6. O que fala Isaías 9:6? Vamos ver? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Olha, então, o principado está sobre os seus ombros, tá entendendo? Porque um menino nos nasceu, falando de quem? Do Senhor Jesus, né? Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, tá entendendo?
Então ali que nós, opa, ele é o rei, ele é o nosso rei, chegou, Senhor Jesus, aqui nós vamos obedecer, tá entendendo? E vai dar certo, e dá certo, meu irmão, é maravilhoso, tá? Então vamos lá, vamos progredir um pouquinho mais aqui na matéria. Atos 26:15. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor, ele passa a ser o nosso Salvador, né? Atos 26:15, o que é Atos 26:15? É quando Paulo, deixa eu ver se não me engano, é quando Paulo se... Não, deixa eu ver aqui. Não, Paulo, Atos 26:15? Será que eu peguei certo? Deixa eu ver aqui. Essa referência. 26:15. E disse eu, quem é Senhor? Quem é Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então quando Saulo teve um encontro com Jesus ali, né? Ele viu aquela luz maravilhosa, branca, ele falou, quem é Senhor? Ele já identificou na hora, Senhor, ele já falou. Opa, Senhor, bom, esse poder, esse nível de poder, essa já testificou no coração dele, ele falou, quem és tu, Senhor? Quem é, Senhor? Vou de novo aqui, ó. E disse eu, quem és, Senhor? Fez uma pergunta. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daí, a partir desse momento, esse encontro que Paulo teve, ele já reconheceu a Jesus como Senhor, pronto. Ele obedeceu de ponta a ponta. Então nós precisamos ter esse encontro com Jesus como Senhor, né? Não há como recebermos a Jesus, trocarmos de reino, entrarmos num novo reino, no reino da luz, e vivermos em constante rebelião aos princípios desse novo reino, e ainda só queremos os benefícios desse novo reino, sem se sujeitar ao senhorio desse novo reino. Então, o que aconteceu? Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E nesse reino tem um rei, tem um príncipe, tem um rei. E esse rei, ele colocou ditames, ordenanças, regras, padrões para se viver nesse reino. Não tem como viver nesse reino em rebelião a esse rei. Não vai dar certo, não dá certo. É utopia. Você está viajando. Você achar que você. Ah, eu sou crente, vou usar a palavra crente aqui, mas eu sou cristão, estou na igreja, faço parte do corpo de Cristo, da, da comunhão dos santos, né, sou conectado com o Senhor Jesus, com todos os outros, mas eu falo que sou, mas eu ajo com os padrões do reino do mundo. É um migué, é uma hipocrisia. Porque há uma regra para se viver aqui. Ó, João 14, que ele fala aqui, ó, João 14. Um novo mandamento. João 14, ele fala assim, ó. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, tá entendendo? Então não dá para você falar assim que ama a Deus e amar, irmão. Puxa, meu irmão, é o básico no reino, não dá. É tipo assim, eu casei com a minha esposa. Eu falo, amor, eu te amo, mas passou um rabo de saia ali, eu já tô de olho, não sei o quê, e não faço nada o que ela quer, não tô nem aí com ela. Eu amo verdadeiramente, ou é de boca para fora? Esse povo me adora com os lábios, mas seu coração tá longe de mim. E é o Senhor que falou. Não dá, meu irmão. Você se ama, você mostra que você ama, você prova que você ama. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você entrar nesse nível de não ser mais só de lábios, começar a amar realmente o Senhor, andando no que ele fala, vai haver a manifestação, o aparecimento do Senhor Jesus. Quer ver? Ó? Eu vou esconder, está escondido aqui a caneta. Agora vai manifestar a caneta. Apareceu a caneta. O Senhor Jesus vai aparecer na tua vida, meu irmão. Você vai ver a manifestação, o aparecimento do Senhor Jesus na tua vida, meu irmão. Quando você conseguir sincronizar a tua fala, o teu crer aqui no coração, sabe? Não só de boca, eu sou do Senhor Jesus. Mas aí eu minto, eu roubo, eu me prostituo, pornografia, adultério, fofoca, né?
muito mais do que você imagina. Eu tô falando dos idiomas, fora os que é, né, aquela ajuda que a gente quer dar na obra, ciúme, inveja, sabe? Eu querer aparecer, né? Mano, se você quer mesmo a intimidade com o Senhor, né? É nesse nível. E olha que ele fala, eu falei no João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, né? Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele, né? E Jesus, no 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aqui a Trindade. Tá entendendo? Morada e intimidade, meu irmão. O Pai é um com o Filho, que passa a ser um com você e habitando em você, com o Espírito Santo dentro de você. Tá entendendo? Conseguiu entender a sincronia? Daí olha que fala Romanos 5 aqui, ó. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí quando a gente está nesse nível, o amor de Deus está no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E também habita aqui, o Espírito habita aqui, fala lá em 2 Coríntios 3 ou 4, não lembro. Depois a gente vai chegar lá. Você está entendendo? Então é nesse nível. Eu não vou deixar muito grande esse vídeo aqui, porque depois a gente vai continuar. A matéria, a gente tem que aproveitar bem essa matéria, né? Qual que é o plano de Deus? Efésios 1:10. Então, o plano de Deus é Cristo, como a gente tem falado, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver o que fala Efésios 1:10? O plano do Senhor é tornar a congregar em Cristo tudo novamente, né? Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então tudo fugiu do senhorio de Jesus, se rebelou. A criação se rebelou por conta do homem, né, de desobediência, como a gente falou no começo do vídeo ali, né? A desobediência, o pecado é tal que ele fez esse estrago. E agora Deus vai tornar, congregar tudo novamente numa única pessoa, numa única cabeça, que é Cristo. Vou de novo. O 9 e o 10, eu vou ler. Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo no mistério, o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Qual mistério, qual beneplácito, qual boa vontade que ele propôs nele mesmo? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo nele, né? Nele, no 11, nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, essa é a obra que Deus está fazendo em nós, por meio do Espírito Santo, tornar, congregar tudo em nós em Cristo novamente. Mas para que isso aconteça, tem esse primeiro princípio elementar, que é Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça, é a cabeça que dá o sinal para o corpo obedecer. Ó, minha mão faz tudo isso aqui, mas o sinal vem da cabeça. Tá entendendo? Olha como eu sou rápido. Tá entendendo? O meu corpo obedece bem a cabeça e nós vamos obedecer bem a cabeça, que é Cristo, né? O Senhor Jesus está trabalhando nisso, Deus, o Espírito Santo estão trabalhando nisso, que a gente obedeça. Então, Efésios 1:10, né? Trazer tudo, fazer convergir sob o senhorio e autoridade do Senhor Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus. João 1:3 e Colossenses 1:16. Só vamos ler mais uns versículos aqui, já vou parar. João 1:6. 1:3. Né? Então, porque já era dele, né? Já era tudo nele, já foi feito tudo nele. Só que fugiu dele, se rebelou, saiu. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No 4, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Colossenses 1:16. Nele quem? Hein? Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós estamos ensinando aqui.
Maravilhoso, nós amamos, né? Tá, então vamos lá. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, por o Senhor Jesus, né? Mas como houve a rebelião, saiu tudo, desencabeçou, né? E daí o caos entrou, a morte, a tristeza e dor, que nem nós estamos vendo agora, mas lá no final, quando voltar tudo, não haverá tristeza e dor, não haverá, né? Criança, irmão. Vamos lá. Todas as coisas voltam ao senhorio de Jesus, né? Hebreus 2:8. Vamos ver? Hebreus 2:8. Aqui, ó. Hebreus 2:8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né? Por quê? Porque está o processo caminhando, né? O processo está caminhando. Olha Hebreus 1 aqui, ó. Havendo Deus, Hebreus 1, havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas, aos pais, pela lei, os profetas, os salmos, mas agora, nesse tempo, Deus falou-nos pelo Filho. Mistério, maravilhoso isso. E lá também, no Antigo Testamento, testifica do Filho. A lua testifica do sol. O sol da justiça que havia de vir, que chegou para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Vai falar assim, já vou finalizar o vídeo. 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, né? E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, né? Nós vamos reinar sobre o céu, né? É sobre o céu? Sobre a terra, irmão. Na escatologia, lá na frente, quando a gente estiver estudando, vocês vão ver bem isso aqui. É maravilhoso, meu irmão. Fica aí pra você ver. Vamos acompanhando os vídeos aí, né? Então, tá? Todas as coisas serão sujeitas a ele pela igreja. Efésios 1:22. Então, irmão, ali aqui em Hebreus a gente viu que Deus sujeitou todas as coisas pelo Senhor Jesus, né? Mas nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas, né? Que nem a gente viu lá. Por quê? Porque está em processo. Vamos ver aqui Efésios 1:22, 23. Opa, passei. Efésios 1:22, 23. Vai falar assim, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos, né? Olha que tremendo isso aqui. Então Deus sujeitou todas as coisas ao Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus. E como nós somos o corpo do Senhor Jesus e os pés estão no corpo, então estão sujeitos à igreja. E nós agora temos que conclamar isso, reclamar isso e falar isso, sabe? É como o juiz lá, ele bateu o martelo, daí vai mandar não sei se é o promotor, aquele que vai na casa e fala, ó, foi determinado isso, aconteceu isso, isso e aquilo. Nós vamos dando ordem para os principados e potestades, avisando, ó, o Senhor Jesus é o Senhor, o Senhor Jesus é o Senhor. Agora isso aqui pertence a ele, isso aqui pertence a ele. Nós vamos trazendo, vamos sujeitando todas as coisas, tá bom? De novo, Efésios 1:22, 23. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Pés faz parte do corpo, então é a igreja. Né? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Que, daí no 23 ele explica que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Né?
1 Coríntios 15, 24 e 25. Daí já vou só ler mais uns dois versículos, só essa aqui que nós já finalizamos. 1 Coríntios 15, 24 e 25. 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. No 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Que benção, né, irmão? Essa profecia começa lá em Gênesis, né? Com a semente da serpente, da mulher que pisa em cima né, da cabeça de Satanás, lá da cobra, né? E ela vai lá para Apocalipse, que é o último versículo que eu vou ler agora, para a gente ver. Apocalipse 11, 15. Aqui Paulo está falando, olha o discernimento que Paulo teve naquela época, sem Apocalipse, hein? De que a igreja é os pés de Cristo. E lá em Gênesis estava que os pés da descendência da mulher que ia pisar na cabeça, né? E Paulo teve o discernimento que era a igreja, que ele escreveu lá em Efésios, que era o corpo. Olha que forte isso, meu irmão. Depois nós vamos fazer estudo sobre isso, você vai ver. Então, Apocalipse 11, 15 vai falar assim, ó. Será que eu peguei certo aqui? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o desfecho aqui, né? Só que tem mais um versículo aqui em Apocalipse que eu quero que você leia, irmão, que é o 12, o Apocalipse 12, 1. Veja aqui, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É lindo esse aqui, irmão. Esse aqui é um desfecho daquela profecia dessa profecia que nós estamos falando, né? Porque a mulher ela vai dar vai dar luz a um filho varão, e esse filho vai ser perseguido pelo dragão. E essa mulher ela está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. O sol é a nova aliança. É a realidade da nova aliança, a realidade do Senhor Jesus já nela, e a lua, a velha aliança, está nos pés. A lua regia a velha aliança, né? A sombra, que tem a luz, mas não tem a luz tão forte. Ela passou da velha aliança, já está na nova aliança, e a coroa das 12 estrelas na cabeça, né? E a gente vai fazer um estudo sobre isso. Mas isso que é desfecho daquela profecia lá que vem lá do Éden, que Paulo entendeu quando a gente falou ali, lá em Efésios e Romanos, e ela desfecha aqui. Nós vamos ver sobre tudo isso aqui, sobre a igreja. Tá bom, irmãos? Então, vou finalizar aqui hoje, né? A gente viu até aqui, daí na próxima nós vamos ver a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ser instituído pelo Senhor, tá bom? Daí segue lá, eu vou formar, entra no canal, né? Daí vai lá em playlists, daí vai na playlist, se você quer acompanhar essa playlist, tem outras playlists no canal, mas essa playlist eu vou dar o nome dela de Princípios Elementares da Doutrina de Cristo, tá bom? Daí você vai lá e acompanha vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Esse aqui eu acho que é o primeiro que eu estou fazendo dessa playlist, tá bom? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, né? E vamos em frente, né? Peço que vocês deem o like, né? Para que a plataforma entenda que o vídeo foi bom, né? Se puder comentar lá também, comenta, porque daí você vai mostrar para a plataforma que o vídeo é de valor, e ela vai mostrar o vídeo para mais pessoas, e mais pessoas vão receber isso que você está recebendo. Irmãos, tem muita gente que precisa disso aqui mais do que nós, né? O alimento para fazer o espírito crescer. A palavra de Deus, o pão que veio do céu, né? Então, curte, aperta em seguir no canal e compartilha o vídeo, tá? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.